Bom dia. Bom, amados irmãos, estivemos aqui para ajudar quando essa igreja foi organizada. Tivemos aqui no dia da reforma, ano passado, e hoje aqui também para contribuir um pouquinho, expondo a palavra de Deus, da maneira como foi orada. É assim que eu acredito que cada pastor presbiteriano, ele zela por isso, de expor a palavra de Deus com fidelidade, fazendo exposição, Isso, que Deus esteja e continue abençoando todos os nossos pregadores e pastores, para que todos nós estejamos comprometidos realmente com a palavra do Senhor. Convido os amados a que abram a palavra do Senhor em Romanos. Este é o meu novo desafio na igreja, depois de estar expondo quase todo o Novo Testamento, exceto os Evangelhos, e aí comecei a expor o livro de Romanos. Essa carta, irmãos, é uma carta magna, uma carta que não foi escrita pelo apóstolo Paulo, embora escrita por aqueles que, quando houve a perseguição e todos foram dispersos, exceto os apóstolos, então irmãos que foram ali para a Europa, para Roma, e tudo indica que foi eles que fundaram essa igreja. E essa carta é uma carta apologética, teológica, onde Paulo vai expor de forma sublime o assunto da justificação, com muito conteúdo, com muita contundência, com muito esclarecimento, dando a ideia forense da justificação. Ele vai tratar isso, o que significa a justiça de Cristo imputada a nós, e o que significa os nossos pecados imputados a Cristo. Ele vai tratar esse assunto do capítulo 1 até o capítulo 12, aliás, até o capítulo 11, e do capítulo 12 até o 16, Paulo ele vai tratar sobre a questão pastoral, prática, e como aplicar essa tão bela doutrina desse ato que Deus faz para sempre em nossas vidas, como aplicar em nossas vidas. E hoje a proposta, irmãos, é falar um pouco sobre a essência do Evangelho e as marcas da igreja. E neste capítulo, que é tão recheado de conteúdo, quando Paulo faz a sua apresentação aqui, de quem ele foi chamado. Vamos ler um pouquinho aqui até o verso 7, do 1 ao 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Pode ler o segundo. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Leio até o 9, até o 8, quer dizer. Então vamos orar. Pai, muito obrigado que já o culto, os louvores e como foi orado, agora coroa, Pai, este culto com a Tua palavra santa. Ela que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Usa-me como vaso, é minha oração com gratidão em nome de Jesus. Então, irmãos, nesse belo capítulo, além de Paulo falar das suas credenciais, do seu chamado, da sua separação, ele vai falar da essência do Evangelho, ele vai falar das marcas verdadeiras da igreja, ele vai falar do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro apostolado. Paulo também ele vai tratar sobre a importância de que nós não devemos se envergonhar desse Evangelho. Pelo contrário, ele diz que nós temos uma dívida
uma dívida com Deus, uma dívida com os pecadores. Nós somos devedores tanto a grego como a bárbaros, ou seja, toda espécie de pessoas, não importa a cultura, não importa a nacionalidade, não importa a posição, não importa quem são, todas as classes de pessoas, nós temos uma dívida. Essa dívida, ela deve ser paga quando nós anunciamos o evangelho da graça. Ele diz que nós devemos estar pronto para anunciar esse evangelho. E ele então vai falar desse evangelho que é o poder de Deus, do qual nós não devemos se envergonhar. Ele fala que esse evangelho tem um poder, porque assim como Deus é onipotente, esse evangelho também é onipotente. Esse evangelho é o dinamite de Deus. E o próprio evangelho, irmãos, ele já estabelece, ele limita a salvação, assim como nós defendemos expiação limitada. O evangelho diz que a salvação é só para todo aquele que crê, embora a pregação seja universal do evangelho, mas a salvação é limitada. É só para aquele que crê, não importa também a nacionalidade, as raças, as línguas, né, e os continentes. E Paulo então mostra que esse justo, ele vive a justiça de Deus, que é revelada, vai ser de fé em fé. Uma vez que essa fé é dada como dom de Deus, a fé vai de A a Z, ela não para, ela não pode ficar estagnada. Essa fé é produtiva, a fé que vai produzir a obediência, a mudança, a transformação. E nós vamos viver de fé em fé. E depois que Paulo então revela tudo isso para nós, mostra tudo isso, ele então vai revelar do capítulo 18 até o 32, irmãos, o mais grau de depravação total. Ele vai mostrar como é que está a sociedade gentílica, como está o povo judeu, todos juntos, numa depravação total. Ele mostra a revelação de Deus e mostra que essa revelação foi desprezada, foi ignorada por ambos. E depois então Paulo vai mostrar que isso vai ter retribuição, que Deus vai punir, que Deus vai julgar, que vai vir o juízo condenatório de Deus, então, para aqueles que desprezaram aquele conhecimento inato, o conhecimento geral, o conhecimento da criação de Deus. Porque quando Deus nos dá o conhecimento da revelação especial, esse, irmãos, é de forma real, esse vem para a mente, para o intelecto, para o coração, para a vida, e esse transforma a vida. E eu acredito, então, que a revelação geral de Deus, ele só faz com os eleitos. Ele só faz com aqueles por quem Jesus Cristo pagou o preço. Então, vamos compartilhar aqui um pouquinho, porque eu não quero trabalhar muito os primeiros versículos, senão a gente vai demorar muito. Eu quero trabalhar a partir aqui do verso 3, tá, irmãos? Paulo, ele é servo, mostra que é um escravo, mostra que é obediente, mostra que é dependente, mostra que ele está a serviço de Jesus, ele é separado, consagrado, como nós fomos separados, chamado de uma forma irresistível. Ele é apóstolo, ele tem as credenciais de Deus para ser apóstolo para o evangelho. Esse evangelho que foi dado por Deus, outra hora, esse evangelho que foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras que vêm falando de Gênesis até Apocalipse sobre o Filho, desde o próprio Evangelho, vem mencionando as páginas. A gente vê, quando a gente compartilha o Antigo Testamento, a gente vê Jesus no Antigo Testamento ali, ele está presente ali, de forma pré-existente, as aparições de Cristo, as teofanias de Cristo. E a Bíblia, de um modo geral, ela vai revelar e mostrar quem é o Filho de Deus para nossas vidas. Então Paulo diz: com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, irmãos, o que o Evangelho é? O Evangelho de Deus está revelado nas Escrituras. Esse cano que já está completo de Gênesis a Apocalipse, né? E esse Evangelho tem um centro ao redor do qual tudo gira, tudo se centraliza, tudo se converge. E a Bíblia vai mostrar que é do começo ao fim. Trata
do eterno Filho de Deus. Trata da segunda pessoa da Trindade. Trata daquele que resolve na eternidade com o Pai tornar-se homem, se tornar verbo, vir entre nós cheio de graça e de verdade. O verbo que se tornou carne, aquele que resolve de livre e espontânea vontade, na eternidade, ser punido por nós, ser pagado um preço por nós, deixar ser colocado no ventre de uma mulher. E então Paulo vai tratar do estado aqui da humilhação e do estado da exaltação, mostrando que o estado de humilhação, ele vem, que a gente não vai tratar isso com exatidão, vem do nascimento até a morte. E o sofrimento de Jesus, irmãos, ele finda, ele acaba com o estado da exaltação, quando ele triunfa sobre os mortos, quando ele é ressuscitado, né? Então, esse evangelho revelado nas Escrituras é um evangelho totalmente cristocêntrico. Então, o evangelho, irmãos, ele tem como essência, a gente poderia perguntar, qual é a essência do evangelho? Ora, simples, a essência do evangelho é Jesus Cristo, né? O evangelho de Jesus Cristo é o eixo, ele é o cerne, ele é o conteúdo, ele é a essência, ele é o pilar, ele é o começo e o fim. Não é por acaso que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o eterno, o todo-poderoso. A segunda pessoa, embora ele tenha se esvaziado, esse esvaziamento foi da sua glória, mas não foi da sua natureza divina. Ele não deixa de ser Deus, mesmo sendo homem aqui na terra. E John Stott, ele tem razão quando ele diz que as boas novas, irmãos, é Jesus Cristo. O próprio anjo disse: vocês receberão uma grande notícia. Essa notícia é que hoje nasceu Jesus, o Cristo, o Salvador. Essa é a maior notícia que nós ouvimos e que ela foi penetrante e perfurou nossas almas, nossos corações, e uma vez compungidos por essa notícia, nós fomos rendidos pela graça de Deus diante de Jesus, e o próprio Espírito Santo nos regenerou para nós crermos e para nós nos arrependermos. Então Paulo destaca aqui duas verdades sobre Jesus. Ele fala sobre a sua encarnação e ele fala sobre a sua ressurreição, né? Primeiro, a encarnação, o lado da natureza humana de Jesus Cristo, ela é refletida quando Paulo diz, segundo a carne, veio da descendência de Davi, como todos nós já conhecemos. Então, a encarnação de Cristo, irmãos, é um dos pilares do Evangelho, porque se não houvesse encarnação, irmãos, olha a lógica do Evangelho, não haveria sofrimento, não haveria morte, ele não seria obediente até a morte de cruz, ele não haveria ressurreição, não haveria Evangelho, não haveria igreja, não haveria eleição, não haveria predestinação, não haveria todos os meios de graça, não haveria a ordem solutos, não haveria a ordem da salvação, que começa com a presciência até a glorificação, não existiria nada disso. O Verbo se fez carne, o Verbo eterno, todo-poderoso, ele se esvazia da sua glória, do gozo da sua eternidade, é isso que significa, ele se esvazia do gozo da sua eternidade, mas não deixa de ser Deus, ele entrou no tempo e na história, nascido de mulher, uma mulher crente, sincera, obediente, serva, aquele que preenche todas as coisas, aquele que tem todo o poder. E Paulo então fala da encarnação, do qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E Paulo também mostra, irmãos, que não somente Jesus, ele veio da descendência de Davi, mas uma questão que ele vem da descendência de Davi por ambas as partes, tanto materna como paterna, se vocês forem estudar a genealogia, vendo de onde veio Maria e de onde veio José. Então, tudo isso Deus planejou, com o Filho na eternidade, para se cumprir que ele veria da tribo de Judá, não da descendência dos levitas, mas ele veria da descendência de Davi, isso começando lá, desde o começo
Daí nós entendemos por que Isaac não poderia ser morto. Mesmo que Deus não aceita sacrifício humano, irmão, se Isaac fosse morto por Abraão, estava comprometida a descendência de Cristo. Ele providencia logo o cordeiro. Ali a tipologia não é com Isaac, a tipologia é com o cordeiro. É aquele cordeiro que foi morto, que ia morrer. Aquele cordeiro estava, um tipo de Cristo ali. Estava representando Cristo. Então, se Isaac fosse sacrificado, estava comprometido o Messias, né? E então a gente vê que tudo isso foi planejado por Deus, historicamente, geograficamente, linguisticamente. Tudo Deus planejou, né, para que o verbo pudesse se tornar carne. E então Paulo diz que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo foi designado Filho de Deus. O Filho de Deus, ele se manifestou desde a eternidade. Irmãos, ele não deixou de ser filho ao esvaziar-se na encarnação. Ele não deixou de ser filho ao humilhar-se, como foi tão humilde, ao humilhar-se em morte de cruz. Agora, a Bíblia diz que ele é designado Filho de Deus em poder pela a ressurreição dos mortos. Então, antes de ressuscitar, ele já era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, só que em fraqueza. Ele era o Filho de Deus em humildade, em humanidade, sujeito a todas as fraquezas de nós. Jesus, ele podia sentir fome, sede, cansaço, precisava de todas as necessidades. Nós não podemos exatamente designar quando ele era Deus, quando ele era homem. Só ele sabia. Foi difícil explicar isso na igreja, irmãos, porque embora a gente às vezes tenha um entendimento, mas a gente não consegue às vezes passar com tanta exatidão como é que Deus lança ira sobre o próprio Deus. Ele sofre como homem, ele é pregado como homem, ele é ferido como homem, ele é coroado como homem pelas coroas de espinhos, mas ali ele sofre na cruz a ira do Pai. É aplacada a ira do Pai. Como é que vai entender isso? O Pai lançando ira sobre o próprio Deus, que Jesus é Deus. Porque se Jesus recebesse o cálice da ira como homem, Deus teria que matá-lo, porque ele não suportaria a ira do Pai. Então ele aplaca a ira do Pai. Sofre como homem, mas também aplaca a ira do Pai como Deus. Então o próprio Deus lança ira. Como foi que Jesus, para ser punido pelo Pai, para ele ser moído pelas nossas iniquidades, ele tinha que sofrer a ira do Pai na cruz, como aconteceu. Então você vê o ápice do que Deus faz. Ele sofre ali na cruz, mas chega o momento dele ser glorificado. Chega o momento de mostrar o ápice da glorificação dele. Então o que ele está aludindo aqui, irmãos, não está aludindo aqui as duas naturezas de Cristo, a humana e divina. Não é esse o posicionamento de Paulo. Ele está tratando aqui os dois estados. Ele está tratando o estado de humilhação, quando ele tornou-se homem. Ele está tratando o estado de exaltação, que foi o momento do sofrimento, findou o sofrimento no momento que Jesus então é glorificado na sua ressurreição. Então a ressurreição de Cristo marca o fim do sofrimento messiânico e o começo do senhorio transcendente do mediador, diz a palavra de Deus em Atos 2:36, Filipenses 2:9-11, que nós conhecemos, né, que ele foi obediente até a morte de cruz, e por toda a obra redentora, a obra que Jesus fez por nós, Deus o exaltou de tal forma que colocou acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo o joelho, os grandes, os poderosos, os fortes, os ricos, toda espécie de autoridades que existe na terra, os demônios, Satanás, todos vão se curvar por direito, mesmo que não queiram, mas por direito, que ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o eterno, ele é Yahvé, ele é o todo-poderoso. Vão se curvar e vão confessar
que Ele é o Senhor. Então, a entronização de Cristo, irmãos, inaugurou a era do Espírito Santo, pois é o Cristo exaltado que derrama o seu Espírito na vida da igreja. Então, Paulo trabalha isso aqui conosco, que Paulo, então, mostra que, além da essência desse evangelho, que ele está centralizado em Cristo, Paulo, então, mostra a abrangência do evangelho, e ele diz que a abrangência do evangelho, ele diz que é entre os gentios. Ele diz no verso 5, ele disse: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência pela fé entre todos os gentios. Então, o evangelho de Deus, irmãos, cujo conteúdo é Cristo, destina-se a todos os gentios, destina-se a todos os povos. O evangelho não foi só especificado só para um grupo seleto. Deus não selecionou, olha, embora Deus deu toda a revelação para os judeus como nós conhecemos, mas eles o desprezaram, eles o ignoraram, eles os rejeitaram. Aliás, eles nem viram Jesus Cristo como eterno, como todo-poderoso, como auto-existente. Eles o viram apenas como filho do carpinteiro. Por isso que o povo de Nazaré o desprezou, o ignorou. E por isso que no dia do juízo, que Jesus, foi ele que ensinou essa doutrina, que no inferno haverá grau de sofrimento. Ele disse que no dia do juízo haverá menos punição para os de Sodoma e Gomorra do que para os moradores de Cafarnaum. Ele disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e Sidom tivessem sido operados os milagres em ti se operaram, há muito que teriam se arrependido. Então veja que teologicamente Sodoma foi terrível, uma cidade depravada, homossexualismo, bestialismo, feminismo, todo tipo de maldade, de materialismo. Mas no inferno, Sodoma e Gomorra vai sofrer menos do que os moradores de Cafarnaum, os moradores de Nazaré, porque não viram Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Então, esse evangelho é designado para todos. A palavra aqui que Paulo usa a palavra aqui grega, né, para todos os povos, ela é traduzida por gentios, significa nações, e se refere a todos os gentios, a todos os povos. Nós estávamos incluídos nesses gentios. Hoje nós não somos mais um gentio, porque fazemos parte do Israel espiritual do Senhor. Deus não tem duas igrejas. Ele não vem buscar duas, vem buscar uma única igreja, o povo eleito, como nós cantamos, de toda raça, de toda língua, de todo povo, de todas as nações. Então os judeus pensavam que as boas novas de salvação eram destinadas só apenas a eles. Estavam equivocados. Cristo, irmãos, morreu a fim de comprar para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua e nação. Quem quiser conferir Apocalipse 5:9. Então, o Evangelho, ele é universal em sua abrangência, em seu alcance, né? Mas ele não é universal em sua aplicação, porque a salvação é para os eleitos, a salvação é para aquele que crê somente. Jesus, ele veio para salvar somente o seu povo. Então, o seu propósito é salvar apenas os que creem, como diz no verso 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o Senhor, porque nós estamos incluídos nesse pronome, aquele que crê. Aí não importa a nacionalidade. Creu por obra soberana do Espírito Santo. E então, porque a fé não vem primeiro, né? A fé vem depois da regeneração. Somos regenerados para crer. A ideia de pensar que a fé vem primeiro, então, é uma falácia, porque então a salvação dependeria de mim. Porque nem a fé não é minha, a fé é dada. A justiça é emprestada, a justiça é doada, não é minha. Eu tenho uma justiça que não é própria, a justiça é de outro, a justiça é de Cristo, para eu poder ser santo e justo como Ele é. Ele se tornou o que eu sou na cruz. Então, seu propósito é salvar apenas os que creem. E aqui, eu não fui colocando aqui os pontos, né, mas seria que em sexto lugar,
a finalidade do Evangelho. Ele diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência. Para a obediência. Por fé. Então o Evangelho, irmãos, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? O William Hendricks corretamente enfatiza que a obediência está baseada na fé e dela emana. Como é que uma pessoa que diz que tem fé e não quer obedecer, né? É impossível amar a Deus e não querer obedecer. É impossível ter uma fé genuína e essa fé que vai promover um relacionamento correto com Deus de uma forma vertical, e essa fé ela não produzir fruto, e essa fé não produzir obediência. Será que essa fé vai ficar estagnada, parada? Não é assim a vida cristã. Obediência e fé são gêmeas, elas são gêmeas idênticas, elas são inseparáveis. Uma não existe sem a outra, como o amor não existe sem a fé. Dentro que a gente vai dar não vai dar ênfase, mas vai dar para falar um pouquinho quando a gente chegar no verso 8. Então, irmãos, a pessoa diz que tem fé, mas não tem amor, está também enganada. É outra falácia, né? Não é o amor que produz a fé, é a fé que produz o amor. Mas a gente vai chegar lá. Então, o domínio, alguns querem ter Jesus apenas como Salvador. Não é assim, irmãos, que funciona biblicamente. Ele não apenas se torna o Salvador, o Redentor, aquele que vem nos resgatar, nos libertar do império das trevas. Ele se torna o Senhor absoluto, Ele manda, Ele governa. O meu coração não mais é meu, é dele. O domínio do Senhor e a obediência, eles são agora coisas correlatas. O ato de fé é um ato de submissão ao senhorio de Cristo. Então veja que assim a causa da salvação é a graça, o instrumento que Deus usa é a fé. A fé, eu diria que a fé é apenas o meio. O meio, a causa principal da fé é a obra de Cristo. É o que Ele fez por nós. Porque sem a obra de Cristo não teria fé. A fé que vem dele como dom, né? Como está lá em Efésios 2, 8 e 9. Então, a evidência da salvação é a obediência, e a obediência a Cristo é fruto da fé nele. Então, depois de Paulo falar isso, é interessante, porque ele vai falar sobre as marcas da igreja verdadeira. Hoje é tão notório e prático para nós presbiterianos, quando perguntamos quais são os símbolos de fé. Os irmãos respondem, o quê? Quais são o lema da reforma? Nós respondemos. Se perguntas feitas da nossa Constituição, nós sabemos responder algumas, mas nós sabemos de forma muito prática, porque está na nossa cabeça. E quando perguntamos quais são as marcas da igreja, também respondemos, porque sabemos que para uma igreja ela ser considerada verdadeira dentro dos critérios que é exigido de Gênesis e Apocalipse, a igreja, primeira marca de uma igreja verdadeira. Irmãos, a igreja para ser verdadeira, ela precisa, a primeira marca, ela precisa ser fiel na pregação do Evangelho. Não pode uma igreja não ser fiel. É a primeira marca. É ser fiel, é isso que vai caracterizar e marcar uma igreja verdadeira. O expositor, o pastor, o ministro, ele tem que ser fiel na pregação do Evangelho. A segunda marca é que ele tem que ser fiel no exercício dos sacramentos, batismo e santa ceia. A terceira marca da igreja é que ela tem que ser fiel no exercício da disciplina. Como que uma igreja vai poder manter ordem, decência, pureza e santidade? Senão ela vai se tornar a sinagoga de Satanás. Vai ficar bagunçado as coisas, se não ter ordem, se não ter pureza, se não lutarmos para vivermos em santidade. Bom, essas são as três marcas, né? O fiel exercício da pregação, o fiel exercício do sacramento e o fiel exercício
da disciplina. Mas, irmãos, Paulo vai falar aqui de algumas marcas importantes que nos caracteriza como povo do Senhor, como eleitos de Deus, como aqueles que recebemos a essência do Evangelho, aquele que o Evangelho entrou em nossas vidas, porque como é que nós podemos saber que nós somos eleitos? Como é que eu posso saber que o presbítero Barreto é um eleito de Deus? Então eu posso olhar para esse servo e dizer, ele é um eleito, porque o Evangelho entrou no seu coração, o Evangelho fez mudança, o Evangelho que é o dinamite de Deus, transformou, o Evangelho produz fruto, esse fruto foi arrependimento e o fruto do Espírito Santo. Então o Evangelho, ele produz mudança, ele muda o caráter, metanoia. Ele muda o caráter de uma pessoa. Lembra o que Jesus disse? Em João 8, conhecereis a verdade vos libertará. Então é importante nós observarmos que são marcas simples, que são atributos de Deus, mas que é necessário para o nosso dia a dia, no nosso viver. Então vamos destacar aqui, depois de Paulo ter apresentado os distintivos do Evangelho verdadeiro, agora ele passa a falar das marcas da igreja verdadeira. Então vamos destacar aqui 5 pontos importantes, que eu quero ser bem rápido, sobre a igreja verdadeira. Em primeiro lugar, a igreja verdadeira, irmãos, é a igreja que é o povo amado de Deus. Ele diz no verso 6, ele diz no verso 7, a todos os amados de Deus. Isso envolve a eleição incondicional. O amor incondicional de Deus. Ora, irmãos, é para todos que Deus chama que são amados? Para ser amados de Deus, somente os eleitos, somente o povo a quem Ele separou, somente aquele a quem o Evangelho fez uma mudança. Se nós, então, dentro da graça comum, quisermos dizer que Deus ama a todos, podemos fazer uma aplicaçãozinha. Mas não é bem assim que a Bíblia ensina, não. A Bíblia diz que se o amor de uma pessoa está do mundo, o amor do Pai não está nele. Então, eu posso dizer que Deus ama todos os eleitos espalhados, mesmo os eleitos ímpios que estão por aí ainda sendo dominados pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Eles nem são, como eu não sabia que eram eleitos. E agora, então Deus, no seu amor incondicional, na sua eleição incondicional, Ele ama de um amor eterno, maravilhoso, como Ele o fez, que é fato. Paulo vai dizer aqui, em Romanos 5:8, Ele prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, a igreja, irmãos, é um povo, vocês, povo do Senhor, vocês são amados de Deus Pai. Deus nos amou na eternidade e nos atraiu para si com cordas de amor. Jeremias 31:3 diz isso. Não foi a igreja que escolheu Deus, não fomos nós que escolhemos Deus Pai. A escolha não foi nossa, foi Deus quem nos escolheu. Não foi a igreja que amou Ele, não. Foi Ele que nos amou primeiro. O nosso amor é oriundo dEle. E nós não podemos deixar esse amor se esfriar como fez a igreja de Éfeso, abandonar o primeiro amor. Mas devemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, porque Ele nos ama com amor eterno. O nosso amor por Deus pode se acabar, mas o amor que Deus tem pelos eleitos, não. Quem nos separará do amor de Cristo? Pode até decepar, irmãos, o nosso pescoço, os nossos membros e estraçalhar todo o nosso corpo, mas ninguém pode separar o amor que Deus tem por cada eleito, por cada um de nós. Não tem nada neste mundo, não tem principado, não tem potestade, né? Então foi Deus que nos escolheu, né? Foi Deus que nos amou desde a eternidade. Então que esse amor de Deus que foi outorgado, derramado pelo Espírito Santo, ele possa ser espalhado, ele possa ser vivenciado para nós, para contagiar as pessoas lá fora. Isso é muito importante. Então vamos para a segunda marca. Segunda marca da igreja é que o povo é chamado, irmãos, para ser propriedade de Cristo. Está no verso 6. Eu só fiz que alterar um pouquinho, tá?
Ele diz assim: de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Irmãos, isso não é maravilhoso? Meu Deus. Isso implica propriedade exclusiva de Deus, um povo zeloso. E agora nós pertencemos a alguém. Antes nós tínhamos estávamos sob a influência de um ser chamado Satanás, como Paulo descreve, um quadro terrível de escravidão, de morte e de condenação em Efésios capítulo 2, de 1 a 3, sobre a influência do diabo, do mundo e da carne, da natureza pecaminosa. E agora então, Paulo diz que nós somos de Jesus Cristo. Ele é o nosso dono, irmão. Nós somos propriedade dele. Agora Satanás não pode mais reivindicar nada. Embora Satanás tente nos atacar, tente nos assediar. Embora Satanás mais... a Bíblia diz que quem é do Senhor, o maligno não toca. Só se ele autorizar. E o diabo pode, se Deus der autorização, até mexer no nosso corpo, na nossa saúde, nossa família. Mas o diabo não pode arrancar a fé de um eleito. Ele arrancou a fé de Jó? É Jó mesmo? Não é Ló não, é Jó. Tirou os bens, tudo. Tirou a família, deixou uma mulher para blasfemar contra Deus, uma mulher que era ímpia. E tirou a sua saúde. Mas o diabo conseguiu arrancar a fé dele? O diabo não consegue arrancar a fé de um eleito. E agora nós somos propriedade de Cristo. Que privilégio, que honra, né? De cujo número sois também vós, chamado para ser de Jesus Cristo. Então nós crentes, nós pertencemos, irmãos, a Cristo por predestinação. Nós pertencemos a Cristo por redenção. Nós pertencemos a Cristo por um chamamento. A salvação, ela tem uma origem no chamamento eficaz de Deus, como está descrito na ordem da salvação. Eu gosto muito da ordem de salvação em Romanos 8:30. Aliás, a ordem da salvação, ela começa no verso 29, que Calvino colocou como a ordem solutos. Ele disse: porquanto aos que de antemão conheceu, olha a presciência, quem ele conheceu de antemão na eternidade, quando foi planejado que Cristo morreria, o seu sangue seria conhecido antes dos tempos eternos. Ele disse: ele os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito em todos os irmãos. Então, olha a sequência: presciência, olha a sequência: predestinação, que leva o lado positivo e negativo, provação e reprovação, aprovação e rejeição. Do lado da predestinação, quem ele conheceu, ele predestina. Quem ele predestina, ele vai chamar no tempo e na história o chamamento eficaz pelo Espírito Santo, pela palavra. Quem ele chama, ele vai declarar inocentado por causa da justiça de Cristo. E quem ele justificou, ele também glorificou. Aliás, esse verbo, irmãos, ele já está numa ação de que já foi consumado. Vocês têm ideia de como está o verbo aqui? Glorificou. Era como se Deus já visse o presbítero Barreto glorificado. A gente tem que seguir todo o processo da redenção. Mas para Deus, Ele já nos vê nos lugares celestiais em Cristo, reinando com Ele, no aspecto da exaltação. Que glorioso isso, né? Ele nos perdoou, Ele nos regenerou, justificou, nos santificou, aliás, continua santificando, e um dia nós seremos glorificados. Mas para Deus, Ele já nos vê glorificado. Ele glorificou, essa é a ordem da salvação. Terceiro lugar, irmãos, a igreja é o povo chamado para ser santo. Observe aí, no verso 7, ele diz... A parte B do versículo: chamados para ser de santos. É praxe de Paulo escrever em todas as cartas isso, né? Não há nenhuma carta que Paulo não trate da questão da santidade, dessa qualidade da igreja, que também é uma marca, podemos dizer assim, é um atributo da igreja. Olha o que ele diz na 1 Coríntios, capítulo 1. Ele diz:
no verso 2, capítulo 1, verso 2, a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E aqui diz, somos chamados. Irmãos, se nós não formos santos aqui, nós não seremos santos na eternidade. Continue o injusto na injustiça, continue o imundo na imundície, mas quem é santo tem que continuar na santidade. O justo tem que continuar na justiça, diz Apocalipse 22, 11. Se nós não formos santos aqui, nós não seremos na eternidade. Isso é critério de Deus, é critério da palavra de Deus, separado, consagrado, tirado do mundo. E uma vez tirado, depois somos enviados novamente para ser sal e luz. Mas primeiro nós temos que ser santificados. E essa é uma marca da igreja, que tem que ser vista no povo lá que vive o contrário do que é santidade. E nós fomos então chamados para sermos santos. Se tudo tinha que ser santo. Quando eu lia Levítico, eu não gostava muito de Levítico não, irmãos. Até entender sobre o aspecto da santificação. Tudo em Levítico é santo. Tanto, se você observar o verbo santificar, você estuda o substantivo, santificação, e você estuda o adjetivo santo, tanto faz estar no verbo, no substantivo, como no adjetivo, o significado é o mesmo. Separado, consagrado, tirado do mundo para Deus, tudo é santo. As ofertas, o sacerdote, as vestes, os animais, tudo Deus exige santidade em Levítico. Nada podia ser oferecido para ele sem santidade. E nós somos uma igreja santa. Né? Por isso que esse populacho, como eu já ouvi, que tem que ser combatido por nós, os irmãos que conhecem, aí a pessoa comete um erro e diz, não, mas ele não é santo não. Ele não é santo não. Ora, irmão, se eu não sou santo, já era. Eu estou perdido. O que é que eu estou fazendo na igreja? Porque lá no céu não tem espaço para quem não é santo. Fora fica os cães, fica os feiticeiros, fica os covardes, fica os incrédulos, fica os abomináveis, fica os mentirosos e toda espécie de pecados. Lá só entram os santos. Deus é um ser moral, correto e santo. Ele é santo, então aquele que tem comunhão com ele tem que ser santo, ser distinto na maneira de agir. A igreja é chamada do mundo para ser separada do mundo, mesmo estando no mundo. E agora nós temos que viver exclusivamente para Deus no mundo. Como eu disse, ser sal e luz. Ser santo, irmãos, não significa que a ideia maluca da igreja romana de ser canonizado. Ser santo é o presbítero Barreto, é a irmã, é o irmão. Ser santo é você, meu irmão. Você é um santo. Eu sou santo, vocês são santos. É o povo do Senhor. Qual é a quarta marca? É que o povo, ele recebe graça e paz. Olha que presente, olha que dádiva. Ele diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Então, era a saudação, né, muito aplicada por Paulo, a graça, a maneira que vinha dos gregos, e a paz, shalom, dos judeus, e junto ele, graça e paz. A graça, irmãos, que não tem muita coisa para falar de graça. O favor imerecido vai muito além de favor imerecido. Como é que Deus atribui justiça a quem não merece? Graça é dar o que eu não mereço. Eu não mereço a salvação, vocês não merecem, e nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de nós, isso é dom de Deus, não de obras. Quem vai poder se vangloriar diante do Eterno, do Todo-Poderoso? Essa graça suficiente que nos alcançou, essa graça que nos habilita a viver na vida cristã, essa graça do qual Deus disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu de boa sorte, pois mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o Espírito Santo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, por amor a Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. É a graça, irmãos. Deus começou a obra da graça, Ele continua o processo da obra da graça,
E ele vai concluir com a obra da graça. É o que Paulo disse, aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la. A obra de Cristo não é uma obra inacabada, é uma obra perfeita, gloriosa. E ele vai completar com a glorificação, quer seja o dia que nós sejamos promovidos, ou quer o dia em que ele vier com os anjos, com os santos, com a igreja triunfante, com a igreja gloriosa para a igreja militante, e o dia então que ele vai ressuscitar, transformar os vivos que estão aqui e nos levar para estar para sempre com o Senhor. E então ele dá essa paz perene, essa paz que traz refrigério, descanso para nossas vidas, né? Que vai trazer tranquilidade, que vai tirar tanta coisa, essa paz que recebemos por meio da justificação, quando ele diz Romanos 5:1, justificado, pois mediante a fé, nós temos paz com Cristo. Vamos lá para a quinta e a última marca. Observaram quais são as marcas da igreja? A marca da igreja, seguindo a sequência, é que nós pertencemos a Cristo, somos de Jesus Cristo. A segunda marca é que nós somos amados de Deus Pai. A terceira marca é que nós somos santos. A quarta marca é que nós recebemos bênção. A bênção de Deus é que é dada para a gente, a graça e a paz. E a última marca da igreja verdadeira é que essa igreja verdadeira, irmãos, ela é uma igreja cujo povo dá testemunho da sua fé em Jesus Cristo. A igreja, ela não é apenas chamada do mundo para ser propriedade de Jesus Cristo, mas essa igreja, ela é enviada de volta ao mundo para ser embaixadora de Cristo e dar testemunho da sua fé. Como disse os reformadores, essa fé não pode estar só. E como disse Tiago, imagina, irmãos, quando a história diz que Lutero, quando foi estudar a epístola de Tiago, ele chamou a epístola de Tiago de palha. Agora dá para entender por que Lutero chamou a epístola de Tiago de palha, eu vou já explicar. O contexto cultural em que Lutero viveu, saindo do catolicismo, do paganismo, das indulgências, das flagelações, purgatório e toda essa doidice toda, né? Lutero entendeu que a justificação é puramente pela fé, independente das obras. Quando Lutero se depara com a epístola de Tiago, que vê que Tiago dá tanta ênfase nas obras, diz que a fé sem as obras ela é morta, é inútil, não tem valor, é vazia, é espúria. Ora, irmãos, ele entrou em parafuso. Eu acredito, que ele é, claro, um servo de Deus, que vamos encontrá-lo e vê-lo, ele se arrependeu, e ela não é uma palha, irmãos. Paulo, ele enfatiza a questão da justificação pela fé, puramente pela fé, e o primeiro pilar da vida cristã começa com a fé, embora Paulo mude em algumas epístolas, mas sempre ele começa com a fé. Ele diz para a igreja de Tessalonicense, ele fala da fé operosa, ele fala da abnegação do amor e da esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo destaca muito essas três virtudes: fé, amor e esperança. Então Paulo coloca para nós na Bíblia que não pode existir amor sem fé. Deixa eu só mostrar rapidinho para vocês, Efésios. Não pode existir amor sem fé. Efésios capítulo 1, quando ele vai agradecer a igreja, pelo que a igreja tem, pelo que Deus dá à igreja. 16, no 15 ele diz: por isso, também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Irmãos, seria uma falácia nós dizermos que temos fé, mas se nós não amarmos os nossos irmãos. A fé leva a amar. A fé é um relacionamento correto.
A fé objetiva nos leva a uma fé subjetiva em Cristo. A fé vem pelo ouvir da palavra. A fé é produzida pela palavra. É a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, aos eleitos, que Judas nos manda a batalharmos por essa fé. Ela é um corpo doutrinário em toda a palavra de Deus. Mas que fé é essa que não produz obras? Vocês viram o que Paulo diz? Que nós somos salvos pela fé, mas ele diz assim, no verso 9, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glórie. Somos feitura. Embora a palavra lá, feitura, pode ser traduzida por poema, por arte, eu prefiro traduzir a palavra feitura por criação. Somos criação de Deus, criados em Cristo. Criado um novo coração, uma nova vida, regeneração, criado para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que eu e o presbítero Barreto andássemos nessas obras, uma vez salvos, salvos para sempre, para a glória, está correto, mas salvos para praticar boas obras. Então, que fé é essa? Então, apenas, Tiago, irmãos, ele enfatiza que, com a teologia de Paulo, é questão de ênfase, não questão de teológica ou divergência, não. Apenas Tiago está dando ênfase, dizendo, Paulo, eu concordo com você, a pessoa é justificada puramente pela fé em Cristo, isso é o Evangelho, está corretíssimo, mas a fé, ela não pode estar só. Essa fé tem que produzir obras, como Abraão fez, como Raabe fez, e os santos. Então, se essa fé não produzir obras de obediência, se essa fé não nos leva para a leitura, para a oração, para a frequência, para o testemunho, para a fidelidade, que fé é essa que não muda o meu coração? Que fé é essa que não muda, que não me incomoda, que não causa contrição, arrependimento, mudança? Que fé é essa que não leva eu a amar o presbítero Barreto? Está algum erro, irmãos? A fé, ela nos leva a amar todos os santos. Então não é o amor que vem primeiro, é a fé. E a fé, claro, ela está debaixo da regeneração, porque somos regenerados para crer. Então, por isso, Paulo, ele diz, primeiramente, dou graças, que é praxe, Paulo faz isso em todas as suas cartas, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Aí ele usa, por quê? Ele quer explicar. Em todo mundo é proclamada a vossa fé, como repercutiu na Acaia, na Macedônia, tanto a província do norte como do sul, a fé dos tessalonicenses, que eram idólatras, pagãos, e agora tinham sido transformados pelo Evangelho de Deus, pela fé que foi entregue aos eleitos, e agora essa fé estava repercutindo o testemunho. É isso que Deus quer, irmãos, que as pessoas olhem para nós e digam, olha a fé da Igreja Presbiteriana do Parque, olha essa fé desses irmãos, são irmãos que se amam. Olha esses irmãos que eles são capazes de se doar, de se ajudar. Olha quanto eles oram pelos enfermos. Olha que são capazes de fazer uma visita para quem está doente. É a fé em ação. Essa fé não pode estar só. Porque então que fé seria? Seria uma fé morta. E a fé do crente é uma fé produtiva. É uma fé que ela não fica estagnada. É uma fé que trabalha, como chega a dizer, a operosidade da fé. Então, o que podemos aprender, irmãos, para nós, então, encerrarmos? Nós podemos ver que nós fomos chamados pelo Evangelho. Esse Evangelho transformou nossos corações e que a essência desse Evangelho é Jesus Cristo. E eu poderia dizer que a essência da fé é conhecer plenamente o Filho de Deus. Nós temos a essência do Evangelho, a essência da fé, que tudo se centraliza em Jesus Cristo. Podemos ser chamados e reconhecidos como uma igreja verdadeira. Eu não tenho sombra de dúvida que nós somos, que vocês são uma igreja verdadeira, alimentada e fundamentada na palavra, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas marcas têm feito parte de nossas vidas. O entendimento de que nós pertencemos a Cristo, de que nós somos amados por Deus Pai,
de que nós somos santos, que nós temos essa bênção de Deus, de termos graças e paz, e que agora nós temos o entendimento de que, além de que essa fé, ela produz obediência, mas também nós temos entendimento que essa fé deve ser proclamada. As pessoas precisam saber a razão da nossa fé, por que nós somos simplesmente, como alguém podia dizer, presbiterianos. Não é simplesmente o fato de sermos presbiterianos, é o fato de nós sermos uma igreja verdadeira, é o fato de nós sermos purificados, é o fato de nós sermos transformados, é o fato de nós sermos salvos para a glória eterna de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Amém? Presbítero Barreto, meu irmão, obrigado, igreja, pela atenção e pelo convite desse conselho. Que Deus nos abençoe ricamente as vossas vidas. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês.